Seja bem-vindo a esse canal. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreva nesse canal para que você possa receber conteúdos que irá transformar a sua vida. Hoje a gente vai falar sobre traumas. Eu, como terapeuta emocional, ajudo as pessoas a lidar com os seus traumas, seus medos, suas inseguranças. E também atuo como terapeuta de casais. E hoje a gente vai falar sobre o trauma no relacionamento, que são situações que estão prejudicando muito o relacionamento. Então hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre os traumas, como lidar com eles, como desconectar desses traumas que está prejudicando o seu relacionamento. Quando um casal decide se casar, Deus disse assim: o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá a uma mulher e se tornará uma só carne. Então, quando o casal resolve ter essa comunhão, resolve casar, ele vem carregado de traumas, de insegurança, de medo, trazido dos antepassados dele, e ele coloca dentro do relacionamento dele. Mas isso acontece quando você não tem o conhecimento para que você possa fazer o rompimento desses traumas. Quando não tenho conhecimento e eu coloco dentro do meu relacionamento os traumas no qual eu vivi, no qual eu presenciei dos meus antepassados, então tudo que acontecer no meu relacionamento que seja desconfortável vai me gerar gatilhos de situações que eu já vi e que eu já ouvi dos meus antepassados. E isso vai gerar desentendimento no relacionamento. Então, o desentendimento, as frustrações, as raivas, as brigas, a discussão que acontece no relacionamento, ela pode sim estar ligada em traumas passados, no qual você não rompeu essa linhagem e você está carregando e alimentando dentro do seu relacionamento. Quando esses traumas vividos no seu passado não é restaurado, vai prejudicar o seu relacionamento. E hoje eu quero te ensinar você a aprender como restaurar, como identificar se o que eu estou vivendo hoje no meu relacionamento, a dificuldade que eu estou tendo hoje, ela está ligada a traumas que eu vivi, que eu presenciei, que eu ouvi dos meus antepassados ou não. Um dos hábitos mais comum dentro de um relacionamento, que é comum e não normal, porém muitos casais estão normalizando, é a forma de tratar o seu cônjuge. Lá no seu passado, quando você era criança, você presenciava muitas brigas, desentendimento do seu pai, da sua mãe, e você acreditou que aquilo seria normal. Não quero generalizar que todos os casais brigam, que todas as pessoas carregam esse trauma, mas tem uma porcentagem muito grande de pessoas que carrega essa dor emocional e coloca dentro do relacionamento e segue adiante com essa linha. E aí, se você presenciou todos esses conflitos do seu pai, da sua mãe ou dos seus parentes, e aí quando você se depara no seu relacionamento com situações no qual exige de você sentar, conversar, compreender, resolver aquela situação, você começa a discutir, não tem paciência com o seu cônjuge para resolver a situação. E aí essa falta de paciência vai te gerar uma frustração, uma irritabilidade e você vai partir para discussão. Que aí você vai querer resolver as coisas no grito. Por quê? Porque você presenciou lá na sua infância os seus pais resolvendo tudo
no grito. E também tem um outro tipo de pessoa. Esse é um tipo de pessoa que pega os seus traumas, entende, da sua infância, traz e coloca dentro do relacionamento. E tem aquelas pessoas também que viveram seus traumas, viveram situações no qual te machucou, viram situações dos seus pais no qual feriu, mas se posicionou de uma forma diferente. Ali rompeu aquele ciclo e leva para o teu relacionamento uma outra forma de resolver as situações, sem gritaria, sem discussão. Então, há dois tipos de pessoa, como há dois caminhos, o caminho certo e o caminho errado. Então, tudo depende de você. É você que decide como vai ser o seu relacionamento, é você que precisa buscar o autoconhecimento, porque Jesus disse que nós precisamos estar renovando a nossa mentalidade. Porque se eu renovo a minha mentalidade, eu consigo identificar em mim os meus erros, as minhas falhas, o que está em mim que não é meu, que eu estou carregando dos meus antepassados e está prejudicando o meu relacionamento. Então nós precisamos ter, eu sempre digo, que nós precisamos ter um olhar clínico para o nosso relacionamento, para que eu possa identificar quais são os erros, quais são as falhas e consertar junto. Para quê? Para que nós possamos ter uma boa convivência e quando eu sento e eu esclareço tudo aquilo que está me machucando, que está ferindo e que não é o correto e que eu não vou conseguir chegar onde eu quero chegar, agindo dessa forma, eu consigo resolver a situação, eu consigo trazer a clareza necessária para que não tenha rompimento. Por quê? Se eu pego traumas vividos dos meus familiares, coloco dentro do meu relacionamento, como não sei resolver as coisas, corro para não resolver, ou vou resolver, quero resolver no grito, na discussão, humilhando o parceiro ou a parceira, isso vai fazer com que o amor vai esfriando. Por quê? Porque você não compreende. A falta de compreensão no relacionamento faz com que o amor se esfria. Então eu preciso ser sábia que o meu comportamento no meu relacionamento está prejudicando o meu cônjuge. E eu preciso mudar, eu preciso buscar ajuda, eu preciso reconhecer. E eu sempre digo que pessoas fortes não são aquelas que suportam tudo, mas são aquelas pessoas que estão decididas a corrigir, decididas a buscar ajuda. Para quê? Para que o seu relacionamento não se esfria. Porque o que está acontecendo é o amor está esfriando. É bíblico também que o Senhor nos disse que aos fins do tempo muitos corações irão se esfriar, né? Então, nós precisamos se atentar. Eu não posso deixar essa chama do amor diminuir dentro de mim, porque se diminuir eu vou perdendo o encanto pelo meu cônjuge. Então eu preciso entender e compreender que os meus atos estão prejudicando o meu relacionamento. Quando eu tenho essa consciência, eu consigo corrigir as falhas que está tendo no meu relacionamento. E eu quero deixar algo poderoso para você lidar aqui. Eu já fiz um vídeo, um dos meus primeiros vídeos, aonde eu ensinei como você corrigir os hábitos bons, os hábitos ruins do seu relacionamento, para que o seu relacionamento seja cada dia mais fortalecido, porque eu sempre digo, família é um projeto do Senhor. Então, nós precisamos cuidar, porque foi Deus que nos concedeu esse projeto. E nós precisamos valorizar, nós precisamos dar atenção, carinho, proteção, cuidado, ter tempo de qualidade com a nossa família. Quanto mais tempo de qualidade que eu tenho com a família, mais eu vou entender a minha família, compreender, mais eu vou saber como eles gostam
das coisas, como eles querem que as coisas aconteçam. Então isso vai fazendo com que eu tenha mais intimidade. E essa intimidade vai fortalecendo o cônjuge, os filhos, porque nós precisamos ter essa intimidade, esse olho no olho, ter esse tempo de qualidade para esse fortalecimento. E quanto mais eu fortaleço o meu relacionamento, mais distante vai ficando as brigas, o desentendimento, a discussão, a gritaria. Porque se tá tendo discussão, gritaria, brigas no seu relacionamento, é porque está faltando tempo de qualidade um com o outro, está faltando conhecimento sobre o outro. Eu preciso conhecer o meu cônjuge ao ponto de eu olhar para ele e saber que ele não está bem e dar o suporte para ele. E o cônjuge também precisa olhar, o esposo também precisa olhar para a esposa e já identificar que ela não está bem e dar o suporte para ela. Mas isso só acontece quando você coloca seu relacionamento como prioridade na sua vida. Porque aí a distração do mundo não vai impedir que você tenha esse tempo de qualidade com a sua família. As distrações, quais são essas distrações que nos distraem do foco que é a família, que é o bem precioso que nós temos? Trabalho. Trabalho é uma das distrações que é perigosa, mas nós precisamos trabalhar. Todos nós precisamos trabalhar, só que precisamos entender que tem um limite o trabalho. Eu não posso levar o meu trabalho para dentro da minha casa, porque quando eu levo o trabalho para dentro da minha casa, eu gero ali desentendimento. Porque eu vou estar focada no meu trabalho e aí meus filhos vão estar circulando, meu esposo querendo atenção porque já passou o dia todo fora e chegou em casa e ainda está preso no trabalho. Isso vai gerar desgaste no relacionamento. Então eu preciso me atentar nesses detalhes, que são detalhes pequenos, porém são detalhes que quando acumulado, eles vão perdendo o encanto, porque os filhos vão se sentindo inseguros, os filhos vão se sentindo que não tem importância para o pai ou para a mãe, eles vão perdendo esse encantamento. Por quê? Porque os pais estão sempre focados no trabalho, os pais estão esquecendo dos filhos. Então nós precisamos se atentar. Tudo precisa ter limite. Quando eu ultrapasso os limites, eu prejudico. E quando eu prejudico justamente as pessoas no qual eu amo. Esse conteúdo está sendo valioso para você? Se está sendo, curte, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Porque é um conteúdo que desperta, é o que nós vivemos. E temos soluções para resolver essa situação negativa que vivemos. Porque eu sempre digo, todo relacionamento, ele tem desentendimento. Não tem como não ter desentendimento, porque são duas pessoas diferentes, são duas pessoas com crenças e culturas diferentes, são duas pessoas carregando traumas diferentes, né? Situações diferentes que se unem. Então, se essas pessoas que se uniram com traumas, crença, cultura diferente, se elas não se corrigir, se elas não se permitir abrir mão daquilo que machuca e construir junto o casal, a sua crença, a sua cultura, eles não vão conseguir ter um relacionamento saudável, eles não vão conseguir blindar esse relacionamento. No meu relacionamento, eu também tenho as minhas crenças, a minha cultura. Meu esposo também tem as crenças e a cultura dele. Então, às vezes, a gente tem esse desentendimento, mas a gente já alinha imediatamente. Fala, não, isso aqui a gente está trazendo dos nossos antepassados, porque a gente viu, porque a gente ouviu, só que nós vamos criar a nossa cultura, a nossa crença, para que a gente possa fortalecer o nosso relacionamento, para que os nossos filhos possam pegar a nossa crença e a nossa cultura
crença e cultura e princípios e praticar, mas bons, para eles aprender a reconhecer, a ser humilde. Porque reconhecer os meus traumas, reconhecer a minha cultura e a minha crenças negativa, isso me faz ser humilde. Porque somente a pessoa humilde consegue reconhecer as suas falhas e os seus erros. Então, você precisa olhar para você. Se você quer melhorar o seu relacionamento, se você quer aprender a lidar com os seus traumas, com as culturas, com as crenças negativas que você vem carregando, busque o conhecimento, porque o conhecimento liberta. Tem tantas técnicas no qual você pode executar para que esses traumas, essas crenças, essas culturas negativas que você vem carregando seja restaurado. Então, se você quer ajuda, eu como terapeuta consigo te ajudar. Só você digitar no comentário aí ajuda que eu irei te ajudar.